boa noite a todos. Bora fazer mais uma análise, infelizmente, diretamente aqui da Serrinha para falar sobre essa derrota. Vou filmar mais aqui a minha cara, que o áudio fica um pouco melhor. A impressão, a sensação que eu tinha é que de fato seria um jogo semelhante ao que a gente teve hoje. Um pouco mais proativo, eu vou dizer, do que contra o América Mineiro, só que muito pior tecnicamente falando. E o padrão que infelizmente o Goiás se encontrou nessa Série B até o momento parece chegar ao ápice do que consegue tirar tanto o Mancini, ou a boa fase de um jogador, ou o diferencial, né, de uma bola como foi o pênalti, que o Anselmo Ramon tira o goleiro do lance e a bola bate na trave e vai para fora. Mas um time que quer subir para a Série A não pode sofrer tantos gols, né? E o Goiás não consegue nem sequer uma, duas partidas manter uma sequência sem levar gols. E hoje, não só levar, mas também um empate, você levar 3 gols num time que está na zona de rebaixamento, ou que estava até a rodada passada, isso não pode acontecer. É um Goiás que não tem absolutamente nada, seja em termos técnicos, é um Goiás que se limita muito a cruzar a bola dentro da grande área. Nos minutos finais, que era para ser aquele momento de pressão, de abafo, o Goiás tentar numa bola, resvalar em algum centroavante, a bola entrar. O Goiás não fez isso, então passou o jogo inteiro repetindo a mesma jogada, que era chegar uma bola no William Lebo, ou no Wellington Rato, ou até mesmo no Diego Cate, fazer o cruzamento para dentro da grande área. E é isso, o Goiás não tem um meio de campo. Eu penso que novamente o Mancini erra na escalação, porque ele não coloca um ponta legítimo, novamente fazendo muita improvisação. E eu não vou mentir para vocês não, eu penso que esse momento do Goiás é uma hora de pensar em uma mudança de comando técnico, porque a gente não vê uma resposta de um jogo para o outro. Então, claro, são 2 partidas difíceis fora de casa, tentar ver se dá uma resposta, tanto o Avaí quanto o Coritiba, só que a tendência natural, pela falta de futebol, é o Goiás sofrer nas 2 partidas. Consequentemente, um time que não consegue ficar um jogo sem sofrer gols, a tendência é do Goiás perder. Uma mudança de técnico nesse momento, para mim, no Goiás, ela seria muito arriscada, tá? Logo após a partida, por exemplo, eu não pensaria nisso, não é isso que eu quero dizer. Só que o Goiás não joga nada, gente. E eu já venho falando isso aqui no canal há pelo menos 10, 12, 13 jogos. Talvez a última boa partida do Goiás, de fato, na Série B, tenha acontecido em maio ou junho. Tudo bem, o time ganha, mas não é isso, tá? E o torcedor vem sentindo isso. A diferença na tabela ainda é pouca, mas pelo que o time mostra dentro de campo, ele se assemelha muito mais a um time empacado do meio de tabela do que um time que briga pela liderança. Para mim falta um pouco de vontade também dos jogadores. É um Goiás que abre o placar muito cedo. Ao levar o gol de empate, já era um Goiás totalmente desmotivado dentro de campo, e um time que tem um pagamento em dia, que tem bicho por vitória, e o jogador não corre, algo está errado também no Goiás. E eu penso que esse algo errado pode ser sim, inclusive, na postura, no comando. Tem coisas no futebol que é difícil de se explicar, mas se o Goiás, para mim, correr esse risco de continuar nessa mesma mediocridade, o Goiás não vai subir para a Série A, tá? A diferença hoje é de 8 pontos, mas basta 3, 4 rodadas. É um Goiás que mostra que também, apesar de ter um bom time, em algumas peças para o elenco faz falta. O Goiás hoje perdendo o jogo, só tinha o Anselmo Ramon para a função, né, de um centroavante legítimo, e aí teve que improvisar o Arthur Kaique. É diferente, por exemplo, um jogo que você está perdendo em casa, ter 2 centroavantes legítimos para alçar essa bola dentro da grande área. Não tem um outro volante de qualidade. O Marcão novamente faz um pênalti estúpido hoje. Então é um Goiás que mostra também fragilidade dentro do seu elenco. E para mim perdeu uma boa chance, que foi essa janela de transferência. Tudo bem, fica aberto até a próxima terça-feira. Pro meio de campo, acho que o Brian chegando consegue dar uma opção a mais, mas para mim não é solução em termos de pensar em acesso. Sobre o jogo, um jogo novamente horroroso do Goiás, tá? que se resumiu basicamente em tentar uma jogada individual pelos lados e fazer um cruzamento para dentro da grande área. A sorte positiva no começo do jogo é que o gol sai muito cedo, então o Goiás já com 20 segundos de partida estava vencendo, o que era para dar uma tranquilidade e não resolveu tanto assim. O Goiás, para mim, hoje não fez uma boa partida em momento algum do jogo. Já se resumiu a alçar essa bola dentro da grande área e tentar uma casquinha. Consegue o gol do Anselmo Ramon, consegue, tudo bem, a jogada também pelos lados do Wellington Matheus, onde ele sofre o pênalti, mas para mim o Mancini ele erra, tá? Ele erra tanto para mim falta comando, tá? O Goiás hoje parece um time pouco motivado. Segundo, falta a parte tática. O Goiás é muito bagunçado. É aquele mesmo time que ainda se abre muito. O gol de empate, o primeiro, né, do Botafogo, foi claramente isso. O Goiás ele abre muita defesa. Então, na hora de ter uma contenção, eu até reparei isso, na hora que o Goiás empata no 2-2.
era um time muito ofensivo, mas que não tinha nenhum primeiro volante, seja ele o Marcão, que já tinha saído, ou o Gonzalo. Para mim, o Goiás erra nessa janela também ao não trazer um volante mais técnico. Então você tem que escolher entre um volante brucutu ou outro pé de ferro. Não adianta, não resolve, em termos de você precisar lidar com a bola no seu comando. E quando o Goiás ele é colocado numa situação de jogar proativamente, de ter mais a bola, de criar, de rodar, o Goiás não apresenta absolutamente nada, tá? Não tem uma tabela, não tem um chute de fora da área, não tem um drible curto. A escalação para mim do Mancini, volto a repetir, para mim foi errado. Ele deixa o Wellington Rato basicamente como um ponta, escondido por um lado, queima as opções que poderiam entrar no intervalo, por exemplo o Rafael Gabo, né? Então para mim a escalação ideal seria o Juninho e o Wellington Rato no meio de campo, e você abre dois pontas, o Moraes e o Jajá, ou o Pedrinho, tá? E aí começa aquela série de improvisos dentro de um time que para mim isso não funciona. Volta o Moraes para a lateral esquerda, traz o Levo para a direita, o time vai bagunçando durante a própria partida. Então assim, não venho gostando da postura do Mancini, as mudanças, a escalação inicial, o próprio time também não dá uma resposta. Para mim é o momento do Goiás pensar assim em mudança, tá? Na Série B, e para mim precisa primeiramente a mudança em termos de postura. Se isso não corrigir, infelizmente no Brasil a gente sabe como funciona, vai sobrar para o Mancini, mas o Goiás nesse jeito, nessa forma de jogar, eu garanto para vocês, o Goiás não subirá para a Série A, tá? A vantagem é muito grande, mas o time não joga nada, tá? E um time que não joga nada, mesmo que a diferença seja de 8 pontos, nem que dure 5, 6, 7, 10 jogos, a tendência do Goiás é não sair do lugar, porque já estamos falando isso aqui no canal há pelo menos 2, 3 meses. O Goiás não joga absolutamente nada, tá? Então essa é a impressão minha do jogo de hoje. Horroroso, uma defesa lenta, um ataque que não faz nada, e viveu de bolas alçadas na grande área. É isso.